Irmãos, o tema para nós pensarmos nesta noite de hoje é a verdade que nós queremos explicar nesta noite. Só Deus cura uma consciência condenada pelo pecado. É interessante, irmãos, que na vida nós lutamos por tantas coisas e sofremos por tantas coisas. E às vezes buscamos satisfação, alegria, gozo em tantas as coisas que o mundo nos oferece. E aquilo que é de mais primordial, especial do que Deus realizou para nós, ou por nós em Cristo Jesus. Às vezes, mesmo dentro da igreja, mesmo professo, mesmo convertido, nós ainda não experimentamos o que é a graça de Deus, o que foi que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Como que, de fato, em Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado, Ele tira todo o peso de consciência e condenação que há em nós, Ele promove a nossa paz com Deus, Ele promove a nossa reconciliação com Deus, Ele nos leva a uma vida de santidade, de comunhão com Deus. E o mais interessante, não importa quão grande, quão miserável tenha sido o nosso pecado. Interessante, irmãos, porque a história de José com seus irmãos. Pensar em irmãos que são capazes de fato vender o irmão, de entregar o irmão, de desprezar o irmão, de rejeitar o irmão, de desejar matar o irmão. E agora esses homens são tratados por Deus por meio da pessoa de José. E agora eles vão de fato contemplar que somente a graça de Deus, somente em Deus há consolo, há paz, há perdão. Somente em Deus, de fato, eles podem encontrar a solução por uma consciência condenada pelo pecado. Quem sabe aproximadamente 22 anos convivendo com esse pecado, sendo massacrado, cobrado, remoendo a consciência por causa do pecado que eles haviam cometido com o irmão José. Por outro lado, a gente percebe como que Deus é severo no tratamento com o pecado. Como que Deus trata o pecado com seriedade. Como que Deus de fato não ignora o pecado, Ele não inocenta o pecador, Ele trata o pecado, Ele trabalha a nossa consciência, Ele causa circunstâncias, situações adversas, de modo que a nossa consciência clame por misericórdia, clame por compaixão e de fato nós possamos compreender a redenção em Cristo Jesus. E por outro lado, por mais que Deus seja severo no tratamento do pecado, por mais que Ele nos trate com tanta seriedade, com tanta indignação com o nosso pecado, nós percebemos que mesmo nesse tratamento tão duro, tão severo, Deus manifesta a sua graça, Deus manifesta a sua compaixão para conosco. Então, irmãos, nós entendemos que só Deus cura de fato uma consciência condenada pelo pecado. E aqui nós levantamos 3 pontos de como que Deus faz isso, como que Deus de fato cura uma consciência condenada pelo pecado. O primeiro deles é, Deus usa as circunstâncias da nossa vida. Ele usa as coisas diárias da nossa vida, as coisas cotidianas, e faz com que essas coisas nos pressionem, para que desperte em nós esse peso da consciência e assim nós possamos reconhecer o nosso pecado e entender que a nossa mente não pode continuar cauterizada pelo pecado. Segundo ponto, Deus usa o tempo. Deus usa o tempo que Ele estabeleceu, o momento dEle, para tratar o nosso pecado com seriedade e de fato manifestar a sua graça
e nos restaurar à comunhão com Ele. E em terceiro lugar, nós veremos que Deus usa a sua graça. Como que Deus é gracioso, irmãos. Como eu disse, nada neste mundo, nada neste mundo é tão valioso quanto o perdão de Deus, quanto a graça que Deus nos oferece. Davi, no Salmo 32, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, eu gemia noite e dia, constantemente. E ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e não mais o ocultei. Nós precisamos entender, irmãos, que não existe nada, absolutamente nada nesse mundo, nem pai, nem mãe, nem família, nem filhos, nem dinheiro, nem casa, nem carro, nem outra coisa qualquer, que seja tão valioso, tão precioso, quanto o perdão e a graça de Deus em nossas vidas. Vamos olhar então para o primeiro ponto. Deus usa as circunstâncias da nossa vida. Observem versículos 1 e 2. Jacó está dizendo assim: olha, sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Como se Jacó tivesse: não estou entendendo, por que vocês estão parados? Nós estamos vivendo aqui o caos da fome, da necessidade, da carência. Vocês sabem que no Egito há comida, há mantimento, há grãos, e vocês não tomam atitude, vocês não tomam iniciativa. E ele diz no versículo 2: e ajuntou: tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Olha o que é uma consciência condenada pelo pecado. Na cabeça de Jacó, a palavra Egito significava sobrevivência, comida, recursos para continuar vivendo, para sobreviver. Essa era a concepção de Jacó. Jacó olhava para o Egito e diz: lá é dito que lá no Egito há comida, há grãos, há como nós sermos sustentados e como a nossa descendência não morrer. Mas quando ele pergunta para os filhos assim: por que vocês estão aí parados e não fazem nada? Porque para os seus filhos, a palavra Egito era como que uma bomba, uma condenação na mente deles, no coração deles, de pensar na possibilidade de chegar no Egito e dar de cara com o próprio irmão, e de saber que há 22 anos eles estavam ocultando do pai uma mentira descarada. Haviam dito para o pai que o filho havia morrido. Ele está: por que vocês estão aí olhando um para o outro? Por que vocês não vão para o Egito? Quem sabe naquele momento, enquanto Jacó falava isso com seus filhos, lá na mente deles, provavelmente viria aqui o versículo de número 21. Porventura não vimos a sua angústia, o seu clamor, enquanto ele clamava: não faça isso comigo. Não me vendam, não me matam, não me joguem numa cisterna, não me entreguem, não me rejeite. Quem sabe naquele momento, enquanto Jacó o desafia, cada um dos seus filhos a ir para o Egito, e era trazido à mente deles: olha o que nós fizemos com o nosso irmão, esse pecado não confessado, esse pecado ainda não abandonado, não tratado. E aí, irmãos, nós percebemos que todo esse tempo que eles haviam promovido essa mentira lá para o seu pai, eles chegam para José lá no versículo 11, versículo 13, dizendo assim: nós somos homens honestos. Vocês estão vendo o que é uma mente cauterizada pelo pecado? Eles estão diante do irmão, não reconheceram o irmão, e José está dialogando com eles e perguntando quem são eles, cadê o pai, cadê o irmão mais novo? E eles: não, nós não somos espiões, nós não estamos aqui para descobrir o ponto fraco dessa terra, dessa nação, porque nós somos homens honestos. E quem sabe lá no coração de José, homens honestos? Vocês não conseguem trazer à mente de vocês o que vocês fizeram comigo?
Quem sabe José querendo expressar para eles: vocês se deram conta do que vocês fizeram comigo? A forma que vocês me trataram? E Deus vai usando essa circunstância, essa situação. E quando eles diziam que eles eram homens honestos, eu acredito, irmãos, que eles chegaram a acreditar que eles eram homens honestos. Porque é isso que o pecado, uma consciência condenada, faz conosco. Ela nos causa medo de chegar até perto daquele que pode curar essa situação, de que pode tratar essa situação. Quantos de nós andamos no pecado com uma consciência cauterizada, carregamos pecado, não confessamos para Deus, não abandonamos? Porque não sabemos, não entendemos que a única solução para esse pecado é de fato colocá-lo aos pés de Deus. É confessar para Deus e abandonar, é se arrepender desse pecado. E quem sabe muitos de nós têm sofrido dia após dia. Quem sabe você nesta noite não passa de um Davi carregando um pecado há anos e não consegue olhar para a cruz e entender que aquela cruz foi a providência de Deus, a provisão de Deus para que esse pecado que você carrega, que te adoece, que te mata dia após dia, foi tratado naquela cruz e você precisa ir até lá e de fato colocar aos pés de Cristo. E Deus vai usando essa situação, a fome, e aí a gente fica pensando assim: meu Deus, enquanto o pai está pensando na sobrevivência da família, olhando para o Egito, vendo uma esperança, uma expectativa de vida, de livramento da fome, os filhos estão apavorados, a consciência condenatória está ali. O que pode nos acontecer se nós formos ao Egito? Irmãos, quando a gente olha para o Salmo 103, abre a sua Bíblia no Salmo 103, para a gente perceber o que o Senhor quer que nós entendamos, irmãos, diante de uma consciência condenada, diante de uma consciência que nos acusa dia e noite daqueles pecados que nós estamos carregando, que nós temos medo de confessar, que nós temos medo de colocar diante de Deus e admitir que de fato cometemos aquele pecado. Olha o Salmo 103 a partir do primeiro versículo. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. A consciência está aí, condenada pelo pecado, pelo aquilo que erramos. Quem sabe pecados que nós fizemos lá 20 anos atrás, 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e isso tem nos atormentado, isso tem tirado o nosso sono, tem tirado a nossa tranquilidade, porque erramos lá e não conseguimos colocar isso diante de Deus e entender que lá naquela cruz, Cristo quitou esse pecado, Ele pagou esse pecado, nós não precisamos carregar esse pecado. E você continua com uma consciência condenada, porque você não consegue. Sabe por quê? Lá no seu coração há um orgulho de autojustiça. Há um orgulho dizendo que você não é tão mau, que você não é tão pecador, e que na verdade você não errou. E por isso você não encontra esperança nesse Cristo. Você não encontra esperança na cruz. Errei de fato, pequei contra o Senhor, fiz o que era mal contra ti. O Senhor é justo no que o Senhor faz. O Senhor é justo para pagar o meu pecado. E encontrar então, irmãos, não viver crucificado por uma consciência condenada pelos pecados que cometemos. Observem isso, olha. O tempo não apaga a consciência culpada de pecados não confessados, não arrependidos. Essa é a verdade teológica. O tempo não vai apagar essa consciência condenada se você não confessar, se você não se arrepender. Porque essa é a esperança que nós temos.
Salmo 32 nós citamos aqui. Confessei-te o meu pecado. Enquanto eu ocultei, enquanto eu escondi, eu estava adoecendo, envelhecendo, meus ossos gemendo noite e dia. Mas eu confessei-te o meu pecado, não mais o ocultei. O Senhor é justo em julgar o meu pecado. Então, irmãos, Deus usa as circunstâncias para pressionar a nossa própria consciência. Sabe por quê? Talvez uma única palavra que você ouve na sua caminhada, se você não abandonou esse pecado, se você não confessou, a sua consciência ainda continua condenatória. Para eles, bastou apenas ouvir Egito. Egito. Essa palavra era assustadora para eles. Egito. Quem sabe uma única palavra tira a nossa paz. Quem sabe uma única palavra que ouvimos tira o nosso sossego. Adúltero, pedófilo, mentiroso, trapaceiro, enganador, orgulhoso, soberbo, invejoso, fofoqueiro, caluniador. Quem sabe uma dessas palavras nos tira a paz, nos tira a tranquilidade, porque nós não queremos de fato abandoná-lo. Então, irmãos, Deus usa todas essas circunstâncias e esses irmãos estão apavorados diante do Pai. Por que estáis aí a olhar uns para os outros? Por que vocês não tomam atitude? Por que vocês não admitem? Por que vocês estão aí parados, estagnados? E quem sabe, irmãos, você tem sido uma pessoa tão infeliz. Às vezes você tem carregado o peso da vida tão somente por orgulho. Vejam bem, Deus é aquele que condena o nosso pecado. E Ele condena mesmo. Ele usa essa circunstância e vai nos pressionando, vai atacando a nossa mente, vai nos aprisionando, vai nos assolando, até que chegue um ponto que nós não aguentamos mais e que nós vamos dizer: Senhor, não há outra esperança, eu tenho que dizer para Ti o que eu fiz. E nós vamos redutando com o nosso orgulho, com a dureza do nosso coração, com uma consciência condenada e vamos sofrendo. Esse Deus que condena está dizendo para você e para mim nesta noite: você quer ser curado? Você quer ser restaurado? Você quer andar em paz comigo? Coloque o seu pecado aqui. Confesse o seu pecado. Abandone o seu pecado. E você tem paz comigo. Não é isso que Paulo, escrevendo Romanos 5:1, diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8 em diante diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o texto diz: se nós fomos justificados, se nós fomos reconciliados quando nós éramos pecadores, quanto mais agora em vida em Cristo, você pode receber a reconciliação e a paz de Cristo agora. Paulo é claro nisso, lá no versículo 10, 11. Você pode receber a reconciliação agora. Abandone o seu pecado, confesse o seu pecado. Não permita que a sua consciência continue te condenando. Segundo ponto, irmãos. Os irmãos de José provavelmente jamais imaginaram o que era ficar num calabouço, numa masmorra, preso. Eles não sabiam o que era uma cisterna. Eles não sabiam o que era uma prisão no Egito. Mas agora eles estão diante de José, e agora eles estão ali, e José joga eles na masmorra, e os coloca ali, e os ameaça. Provavelmente ali agora, durante 3 dias de prisão ali, quem sabe naquele momento agora Deus trabalhando a consciência desses irmãos, trazendo a consciência deles. E Rúben vai questioná-lo: eu não disse a vocês, eu disse a vocês, não faça isso com o nosso irmão, nós vamos colher as consequências. E você percebe que agora nesse tempo, 3 dias de prisões, Deus está agora atormentando a mente dessas pessoas. E Ele está atacando a mente dessas pessoas.
e trazendo à mente deles o que eles haviam feito ali. Quem sabe naquele momento eles começaram a ter uma visão, uma perspectiva do que é a vida espiritual. Agora, quem sabe ali diante de José, diante daquela situação e circunstância, naquele tempo de prisão, Deus esteja trazendo à mente dele um peso, uma cobrança, para que eles comecem a enxergar a vida do lado espiritual. Nada melhor, irmãos, do que o próprio tempo para nos condenar. Nada melhor. Porque uma noite de lágrimas, com uma consciência condenada. 2 noites de lágrimas por uma consciência condenada. 1 ano de lágrimas carregando uma consciência condenada. E nós somos assolados. Eles haviam ignorado os seus pecados, como se eles não tivessem que ter um tratamento direto com Deus. Provavelmente eles jamais pensaram nas consequências daquele pecado. No momento em que eles falaram, vamos julgá-lo na cisterna, vamos matá-lo, vamos usar a sua túnica cheia de sangue, levar para o nosso pai e dizer para o nosso pai que um animal o matou. E eles o vendem como escravo. E provavelmente jamais pensaram na consequência do que eles haveriam de colher. E agora ali, detido nessa prisão. Sem dúvida alguma, Deus está usando esse tempo para trabalhar com eles, trabalhar na mente deles, para acusá-los, para condená-los. Porque como Davi diz no Salmo 32, enquanto eu calei, enquanto eu escondi, enquanto eu omiti, enquanto eu não coloquei diante de ti, enquanto eu não confessei esse pecado diante de ti, Deus, enquanto eu não abandonei esse pecado diante de ti, eu fui morrendo, eu fui morrendo, eu fui morrendo e eu fui morrendo, até que eu confessei esse pecado. Quando nós olhamos para a vida de Davi, irmãos, e aqui fazendo um paralelo dessa prisão desses irmãos de José, quem sabe Deus trazendo à mente de Davi, a consciência de Davi, enquanto ele se encontrava de joelhos diante do Senhor, orando e pedindo a Deus para que o seu filho não morresse. Aquele ali foi o tempo de tratamento com Davi. Ele de joelhos diante de Deus. Senhor, poupa o meu filho. Eu sei que eu adulterei. Eu sei que eu matei. Poupa o meu filho, Deus. Não, Davi. Os teus pecados estão perdoados, Davi. Mas as consequências você vai colher. Você vai colher cada uma das consequências do seu pecado. Mas o Salmo 32, 51 é muito claro. Embora Davi tenha experimentado a dureza, a severidade de Deus para com o pecado, a justiça de Deus em matar o seu próprio filho, de tratar o seu pecado com dureza, com severidade, com santidade, com justiça, com retidão. Davi, após a morte do seu filho, ele se coloca de pé e diz assim: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um espírito voluntário, inabalável, para que eu proclame a tua palavra. E é assim que Deus trata eleito. É assim que Deus trata eleito caído. Ele trabalha, Ele usa o tempo, Ele nos massacra, Ele nos espreme, Ele traz circunstâncias, Ele traz situações duras na nossa vida. Mas a proposta dele não é destruir. Ele não queria destruir os seus irmãos. Deus estava usando José para trabalhar com seus irmãos. Ele não queria matar os seus irmãos, isso é claro lá no capítulo 50. Ele disse: porventura estou eu no lugar de Deus? Quem sou eu para fazer alguma coisa com vocês? E a gente percebe. O que nós entendemos aqui, irmãos? Que o arrependimento completo, ele leva tempo. Nem sempre é rápido. Acabou. Porque as pessoas têm noção assim: cheguei, confessei o meu pecado, pum, acabou. Não é assim. Não pense você que quando você chega lá e fala assim:
Ai, Deus, pequei, fiz a besteira, fiz a loucura. Me perdoa, Deus. Não é assim que perdão acontece. Perdão leva tempo, tratamento. Deus vai trabalhando conosco. Sabe por quê? Esse confessar que nós temos pós-pecado, isso é remorso, isso não é arrependimento. A gente acaba de fazer besteira e diz assim: Senhor, oh Deus, pequei contra o Senhor. E agora, o que vai ser da minha vida? Quais são as consequências? Senhor, me perdoa, Senhor, não permita que ninguém descubra, não deixe que, Senhor, me livra. Isso é remorso, isso não é arrependimento, porque o arrependimento só Deus produz no coração do homem. Não há como o homem produzir arrependimento no seu coração. Deus precisa de fato de tempo para nos tratar, para nos moldar, para fazer a gente ver as consequências, encarar as consequências frente a frente, e essas consequências vão nos moendo, vai moendo, até que o arrependimento chegue no nosso coração, e a gente não tem outra esperança, outra solução para dizer: pequei contra ti, Senhor, fiz o que é mal, o Senhor é justo no teu julgar, o Senhor está sendo justo nisso que está fazendo comigo, continua trabalhando em mim, continua, não me abandone, trate o meu coração, até que de fato o Senhor produza arrependimento em mim. Nós precisamos lamentar o nosso pecado noite e dia. Noite e dia a tua mão pesava sobre mim, noite e dia a tua mão pesava sobre mim, até que um dia eu cheguei e falei assim: eu preciso confessar. Agora é confissão, agora não é remorso mais, Deus, é confissão. Interessante, irmãos, como que Deus trabalha nisso no tempo com o próprio Pedro, né? Pedro havia negado Cristo 3 vezes, praguejado contra Cristo. Jesus poderia ter dito para ele ali na hora que ele olhou para ele e que o galo cantou, Jesus poderia ter dito assim: Pedro, teus pecados estão perdoados, continua o teu ministério. Ele só olha para Pedro. Ele olha para Pedro e com o olhar ele diz assim: Pedro, você sabe o que você fez, mas você precisa de tempo, e eu vou tratar você dentro do tempo. Interessante que Pedro não procura Jesus, mas Jesus vai até Pedro na hora certa, no momento certo. No momento em que ele está pescando, no momento em que ele está levantando a sua sobrevivência, querendo encontrar pão, peixe, para manter a sua família. E ele chega lá, qual é a situação de Pedro? Pedro está num estado de miséria, não encontrou nenhum peixe. E Jesus assim: Pedro, você pescou? Pegou alguma coisa? E Jesus começa a tratar Pedro de uma forma graciosa. Olha para lá, Pedro, seu alimento está lá, pão e peixe. Eu já fiz um assado para você, vai lá comer. Joga a sua rede do outro lado, que eu vou providenciar o seu sustento. Você entendeu, Pedro? Tu me amas? Tu me amas, Pedro? Você está entendendo o que eu estou tratando com você, Pedro? Tu me amas? Então agora vai pastorear a minha igreja, Pedro. É o tempo de Deus, é a hora de Deus. Interessante que no versículo 28 a gente percebe que é a primeira vez que os irmãos de José estão mencionando o nome de Deus. A hora que eles abrem o saco de dinheiro, olha que Deus, olha o que vai ser de nós, olha o que Deus vai fazer, está fazendo conosco. E eles estão ali com medo de serem mortos. E a gente percebe, irmãos, que foi exatamente a gentileza de José, o amor de José, a misericórdia de José em dar a eles o alimento e colocar o dinheiro no saco de alimento, que fez com que eles voltassem os seus olhos para Deus. E é isso, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Olha, o perdão de Deus é sempre baseado na sua graça, não nos nossos sentimentos de remorso. A gente acha que esse ato depois, pós-pecado, né, a gente chega lá todo cheio de autocomiseração. Senhor, eu estou apavorado, eu estou desesperado. Senhor, olha o que eu fiz contra ti. Oh, Senhor, eu te magoei, eu te decepcionei, e eu estou arrependido. E Deus fala assim: para com isso.
Para com isso, porque eu ainda vou tratar o seu pecado. Para. O perdão de Deus é sempre baseado na sua graça. E nós precisamos entender isso, irmãos. Como que Deus trabalha no tempo. Quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, nós precisamos entender as verdades de Deus. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A minha consciência me condena pelo meu pecado, mas eu sei de uma verdade bíblica, teológica, onde Deus disse que o Filho dele veio a esse mundo para servir e dar a vida dele em meu resgate. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio por minha causa, por causa do meu pecado, da minha transgressão, da minha iniquidade. Eu não preciso ter medo da minha consciência. Eu preciso desmanchar a minha consciência diante de Deus. Eu preciso dizer para Deus em alto e bom som: eu sou essa miséria, esse ser depravado, mas a tua misericórdia, o teu perdão não é fundamentado no meu remorso, é na tua graça, na tua graça, na tua graça. E o teu Filho veio para me resgatar, para salvar o perdido. E era isso que José estava ensinando para os seus irmãos. Está aqui o alimento, está aqui o dinheiro, volta para a casa de vocês e sustenta o pai de vocês, porque Deus me trouxe para cá, para conservá-los ambos com vida. Isso é a cosmovisão de José. Esse é o entendimento de José, de olhar e de perceber que aquelas coisas não estavam acontecendo por acaso. Lembra do sonho? Ele traz o sonho à mente. Ele lembra desse sonho. Parece que o versículo 9 diz assim, olha: então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhe disse. Ele trouxe à mente, Deus havia dito que seria assim. Deus está cumprindo a sua palavra. Deus usará o tempo na minha vida e na sua vida, irmãos, e tratará conosco, com a nossa consciência, com o nosso pecado. Mas lembre-se, a graça de Deus nos conduz em triunfo. Observe que esse é o terceiro ponto, não é? Deus usa a sua graça e de fato nos leva ao arrependimento. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 2, e vamos ler o versículo de número 4. Romanos 2, versículo 4. O que Paulo diz aí? Romanos 2, 4, o texto diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Não é o seu remorso, não é simplesmente o ato do seu confessar. Você despreza a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus em Cristo Jesus. Você não entende que é a bondade dele que te conduz ao arrependimento. Ele usa circunstância, ele usa tempo, ele usa pressão, ele usa situações adversas, duras, dolorosas, mas pela bondade dele, ele te leva ao arrependimento. Ele produz isso no nosso coração. José, pela sua bondade, pela sua generosidade, ele leva os seus irmãos a começarem a pensar numa vida espiritual. Olha como que Deus olhará para nós nessa situação. Nós temos medo do que Deus há de fazer conosco. O que é que Deus fará conosco? E eles ficaram então assustados, apavorados. E José está dizendo, isso não é mera coincidência. Interessante, irmãos, que nós vemos que há amor de José, generosidade envolvida. Lembra que chega um dado momento que ele vai contemplando a situação dos irmãos, a forma como Deus está tratando os irmãos, e ele se retira para chorar. E diz que o choro de José foi um choro de pranto, de compaixão, de misericórdia. Quero usar aqui alguns pontos, irmãos, para a gente pensar nessa graça de Deus. Como que Deus, de fato, usa a sua graça para nos levar ao arrependimento, para curar a nossa consciência condenada pelo pecado. Observem que
a forma que Deus trabalha, a forma que Deus usa os meios, os propósitos, as determinações dele, ele tem um objetivo, uma finalidade: fazer com que a glória dele brilhe nas nossas vidas. Que o mundo consiga olhar para nós e contemplar a glória de Deus em nós. Vejam como que ela é manifesta, então, como que ela brilha em você e em mim. Letra A. Quando não somos tratados tão duramente quanto nós merecemos. Irmãos, sem dúvida alguma, Deus, em toda a sua dureza, em todo o seu tratamento para conosco, para de fato usar as circunstâncias e o tempo para condenar a nossa consciência, Deus nos trata tão duramente, mas não tanto quanto nós merecemos. Porque a verdade é que nós não conseguimos olhar para Isaías 53 e perceber o que é que nós merecíamos. O castigo, o moer, o fazer enfermar, o nos tornar malditos, o nos destruir na cruz e ainda nos lançar no inferno para um castigo eterno. Esse era o tratamento que Deus deveria nos dar e Ele não nos deu por causa de Cristo, por causa da sua bondade, por causa da sua compaixão. Isso é claro lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 até o versículo 8 e 9. Ele diz que Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Nós que outrora andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o próprio pensamento maligno que nós tínhamos, segundo a própria natureza da nossa carne, segundo a malignidade do nosso coração, e nós éramos escravos dos principados e potestades, nós éramos chamados como filhos da ira. Isso vai até o versículo 3, mas quando chega no versículo 4, Paulo diz assim: mas, todavia, entretanto, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A misericórdia dele diz: eu deveria lançá-los no inferno, eu deveria levá-los à cruz, eu deveria massacrá-los e destruí-los eternamente, mas pela minha muita misericórdia e por causa do meu grande amor, eu dei vida a vocês e os resgatei do império das trevas e os transportei para o reino do Filho do meu amor. Vocês agora não são mais filhos da ira, vocês são agora da família de Deus. Vocês conseguem ver a glória de Deus brilhando nisso? De você olhar para si mesmo, para a sua consciência. Por que eu carrego essa consciência? Por que eu ando com esse pecado? Por que eu não abandono? Por que eu não confesso? Por que eu não deixo ele no altar de Deus? Se Deus foi rico em misericórdia para comigo, não me tratando, por mais duro que seja o tratamento de Deus, por mais dura que seja a disciplina de Deus, nunca chega perto do que nós merecíamos. Nunca chegará perto daquilo que nós merecíamos. Letra B. A glória de Deus brilha em nós quando Ele nos faz ser o que nós professamos ser. Lembra que o versículo 11 e 13 estão dizendo assim: nós somos honestos. Hoje nós podemos, cara, a sua profissão de fé não bate bem com a sua vida. O seu testemunho de vida não é compatível com a sua fé, com a sua profissão de fé. E a glória de Deus nos faz ser aquilo que nós professamos aqui no altar. E nós viemos aqui para a profissão de fé, e nós cremos no único Deus, no único Filho, no único Espírito. Nós cremos numa única igreja santa, universal, a igreja de Jesus Cristo. Nós cremos somente nas Escrituras, nós cremos nos sacramentos, nós cremos nos catecismos que compadecem ou que são fiéis às Escrituras. Nós cremos e nós professamos isso diante dos homens. E é a glória de Deus que faz com que nós sejamos aquilo que nós professamos. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se fez novo. Você agora é nova criatura. É a glória de Deus, é a graça de Deus que faz isso com você. O mundo consegue olhar para você e ver o que você era, o pecado que você andava. E agora consegue olhar para você
e perceber e ver como que a glória e a graça de Deus se manifestaram na sua vida. Letra C. Mesmo na disciplina, conseguimos ver a sua compaixão. Observe o tratamento que é dado aos irmãos de José. E qual é o fim último deles? Voltam para Jerusalém, para Israel, voltam com a família e vão morar no Egito com toda a fartura, com toda a prosperidade. E toda a descendência de Jacó é sustentada e é preservada. Você consegue ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mesmo na disciplina dos irmãos de José. Como que Deus é gracioso, como que Deus manifesta a glória dele na sustentação dos seus filhos, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós nos manifestamos rebeldes, não queremos confessar, não queremos abandonar. Ele promove as circunstâncias, ele promove o tempo dele e nos trata. E mesmo nessa dureza, ele manifesta a graça. Versículo 42, 18 diz assim, José diz para ele, olha, fiquem tranquilos porque eu temo a Deus. Não desesperem. O autor de Hebreus capítulo 12 fala, o pai que ama o filho disciplina. O pai que ama o filho traz a correção dura, penosa, mas trata, mas cura a ferida, mas joga o medicamento certo. E o texto nos diz assim, se Deus não te trata com dureza, não te disciplina com dureza, você não é filho, você é bastardo. Você não é filho de Deus. E nós percebemos isso, irmãos. Eles jamais poderiam esperar de José alguma coisa. Quem sabe eles estavam olhando para José dizendo assim, esse arrogante, né, desse imperador, desse ministro egípcio, esse homem vai acabar conosco, esse homem vai nos destruir. E José se manifesta graciosamente compassivo para com seus irmãos, como eu disse que ele fala no capítulo 50, porventura estou eu no lugar de Deus? Não, não estou. Deus sabe o quanto que cada um de nós precisa ser trabalhado, quebrantado, irmãos. Deus conhece o seu pecado, o meu pecado, Deus conhece o meu orgulho, o seu orgulho. Ele conhece cada um de nós e Ele sabe como que trata cada um de nós com a dureza certa, na dose certa, no tempo certo, e Ele trabalha com cada um de nós, até que essa consciência condenada seja curada pela sua graça, pela sua misericórdia. Letra D. Quando a glória de Deus brilha em nós, quando Ele nos abençoa, e nós sabemos que nós não merecemos a sua bênção. Irmãos, nada mais manifesta a glória de Deus do que a nossa gratidão a Deus, quando nós entendemos quão pecadores e quão miseráveis nós somos. Quando Ele nos abençoa e nós sabemos claramente que nós merecemos é punição. Nós não merecemos misericórdia da parte de Deus. Nós não merecemos compaixão da parte de Deus. Tudo que nós merecemos é punição. Porque vamos olhar numa ótica humanista, numa visão de homens, né? Numa cosmovisão humana. O que José deveria fazer com seus irmãos, sendo ele governador do Egito? Matá-los. Quem condenaria José? Quem levaria José à prisão? Numa justiça da ótica humana, uma cosmovisão humana, é destruir esses irmãos. Mas aqui, a glória de Deus e a graça de Deus nos ensinam que Deus nos abençoa, mas nós sabemos que aquilo que nós merecíamos era nada mais do que punição, punição, punição. Quando a gente vai lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5, Pedro começa ali a fazer um cântico, né, de louvor e gratidão a Deus, dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança em Cristo Jesus, para uma herança sem mácula, sem pecado, sem mancha, incorruptível, imacessível, a coroa da glória reservada para cada um de vós que sois guardados pelo poder de Deus.
quando Ele deveria te mandar para o inferno por causa dessa consciência condenada, quando Ele deveria me lançar no inferno. Pedro está dizendo assim: mas esse Deus, esse bendito Deus, te abençoou com uma regeneração fundamentada na ressurreição de Cristo, e Ele promete a você que Ele há de te regenerar para uma viva esperança, onde você não terá pecado, onde você não terá mancha, onde você jamais será condenado, e você será guardado pelo poder dEle, até que isso consume na sua vida. Ele está dizendo: a glória de Deus brilha em nós, quando a graça nos ensina que nós recebemos bênção de Deus, quando na verdade nós deveríamos receber punição e condenação. E José agora está dizendo isso para os seus irmãos, no seu tratamento, no seu exemplo de disciplina, na sua correção para com seus irmãos. Ele está educando e levando os seus irmãos a pensarem e a enxergar isto, até que eles entrem no Egito e comecem então a contemplar a mão de Deus. Algumas observações aqui, irmãos. As pessoas que ainda não se arrependeram é porque não compreendem a graça de Deus. Irmãos, que tristeza, que coisa dolorosa. Você está sendo moído, você está morrendo. A sua consciência te condena dia após dia, e você não consegue olhar para a graça e para a cruz e compreender o que foi que Deus fez por você. A forma que Ele puniu Cristo, a forma que Ele matou Cristo por causa do seu pecado. As pessoas não se arrependem, não abandonam o pecado, porque não conseguem compreender a graça de Deus em Cristo Jesus, o Evangelho da cruz. Eles temem o julgamento de Deus pelas coisas que sabem que fizeram. A gente morre de medo. Se eu contar isso para Deus, como se Ele não soubesse. Irmãos, olha que estupidez. Por isso que Isaías está dizendo assim: olha, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o dono da sua mulher, mas Israel não me conhece. Eu estou a ponto de matá-los. Mas vinde, arrazoemos. Confesse o seu pecado. Se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. É só vir até aqui, vamos tratar o pecado. Eu sou um Deus perdoador, eu sou clemente, eu sou compassivo. Coloque aqui, abandone o seu pecado aqui, e eu trato você, e eu curo a sua consciência, eu curo a sua alma, eu restauro a sua vida. Mas muitos de nós não confessam por causa do orgulho da autojustiça. Não, Senhor. Eu ainda não consegui fazer nada para me justificar diante de Ti. Eu ainda não achei uma resposta adequada, eu ainda não consegui fazer uma boa obra, eu ainda não consegui fazer uma boa penitência, eu ainda não consegui fazer uma corrente lá no monte, para chegar diante do Senhor e falar: agora o Senhor tem que me perdoar. Porque nós somos extremamente orgulhosos para achar que a salvação depende de nós, que o perdão depende de nós, que a reconciliação com Deus depende de nós. Um dos grandes teólogos disse assim: você não coopera em nada com a salvação, a não ser com o seu pecado. A única coisa que você faz com respeito à obra da salvação é que você peca. Você não faz mais nada. O resto tudo é por conta do próprio Deus. Outra observação: se a mão de Deus parece áspera e pesada contra você, nesse momento que você vive, você precisa saber que o propósito de Deus é resgatá-lo, tirar você de onde você encontra e tratar o seu caráter, para que você não destrua a si mesmo e os demais. Porque o pecado dos irmãos de José não é só problema para eles, eles destruíram a vida de José. Eles massacraram a vida de José. O seu pecado não destrói só você, destrói a igreja, destrói a sua família, destrói aqueles que estão ao seu redor. E o objetivo de Deus te tratar de forma tão severa, usando as circunstâncias e o tempo para pesar a sua consciência, é para que o seu caráter seja tratado e curado, para que você não destrua a si mesmo e muito menos o seu irmão. Algumas implicações e aplicações para a gente encerrar, irmãos.
Implicação, primeiro, se não somos conscientizados, se a nossa consciência não tomar conta do que é que Deus está fazendo conosco, nós seremos completamente afligidos pelas circunstâncias e pelo tempo. Se somos conscientizados e não confessamos e não abandonamos pecados, coloca uma interrogação aí. Se você é conscientizado desse pecado que a sua consciência carrega, e você não confessa e não abandona esse pecado, provavelmente você não é filho de Deus, provavelmente você é um bastardo, provavelmente você é um condenado. Coloca uma interrogação na sua vida. Porque eleito pressionado pela circunstância e o tempo de Deus, ele de fato vai se dobrar diante de Deus e confessar o pecado e abandoná-lo, e vai servir esse Deus. Se vivemos em pecado com uma consciência cauterizada, não será a glória de Deus que brilhará em nós, mas a justiça e a ira de Deus brilhará sobre nós. Precisamos abandonar o pecado. A nossa consciência precisa ser curada por Deus, tratada por Deus. Qual é a aplicação para mim e para você nessa noite? Primeiro, seja qual for o pecado que Deus tenha conscientizado você nesta noite. Não importa qual foi o pecado que Deus trouxe à sua consciência nessa noite. Confesse ele, abandone ele e deixe ele aos pés do Senhor. Confesse seu pecado, abandone o seu pecado, porque o desejo de Deus é te curar e te restaurar. Segunda aplicação, tenha a mais plena confiança. Jesus pagou, Jesus quitou cada um dos seus pecados. Não permita que esse pecado ande com você. Não permita ser escravo da sua própria consciência. Abandone o pecado. Cristo pagou e quitou cada um de seus pecados. Creia nisso. Por fim, mostre ao mundo a glória de Deus. Viva uma vida de abandono de pecado, uma vida de alguém que confessa pecado, uma vida de alguém que não tem orgulho, que não tem soberba, que não tem justiça própria, e leva uma vida santa e cresce na presença de Deus dia após dia. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando nesse instante. Senhor Deus, Tu sabes, ó Deus, que nós dependemos inteiramente de Ti e do Teu Espírito, ó Pai, para aplicar a Tua palavra ao nosso coração nesta noite. E verdadeiramente encontrar em Ti, ó Deus, o perdão, a esperança, a paz, a nossa justificação em Cristo. Derrama sobre nós, ó Deus, o Teu favor nesta noite. Como Paulo diz em Efésios 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. E Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Por isso, Pai, nós rogamos ao Senhor que estenda as Tuas mãos sobre nós nesta noite e nos alcance com essa graça,
com a Tua bondade, que promove o arrependimento no nosso coração. Derrama sobre nós o Teu favor. Nós Te suplicamos, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.